Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Este é o primeiro programa de uma série em que vamos falar sobre o direito internacional e a geopolítica. Como ela é usada pelos países para defender seus territórios ou avançar por fronteiras, polemizando com as regras estabelecidas pela ONU após 1945. Como o traçado do mundo foi se modificando ao longo dos tempos. A gente começa a série pela China. Vamos saber mais sobre o país que tem se destacado por seus números exuberantes. Acompanhe a reportagem. A China é atualmente o país que mais cresce no mundo e tem se destacado no cenário geopolítico mundial. Com uma grande extensão de território, ocupa o terceiro lugar em dimensão. Conta com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, sendo o mais populoso país do mundo. E atualmente é a economia que apresenta maiores índices de crescimento. Com tudo isso, tem exercido grande influência política, militar e econômica no cenário regional e internacional. É realmente um gigante. Para debater o assunto, nós convidamos a doutora em Ciências Sociais e especialista em Direito Internacional, Elisa Ribeiro Pinchemel, e o especialista em Relações Internacionais, doutor Argemiro Procópio Filho. Muito obrigado pela presença dos dois. Bem, como o tema é geopolítica, vamos tentar aqui contextualizar. O que é geopolítica, na sua opinião, professor? Eu diria que é o casamento da política interna, da política externa com a geografia. Então, é um casamento, é uma aliança desses dois gigantes, eu diria. O gigante território, as potencialidades de um território e a vizinhança, sejam vizinhos distantes ou próximos. Isso é a geopolítica. A geografia privilegiada de um país pode dar uma previsão sobre o futuro, a saúde financeira desse país? Nem tanto, porque existem países pobres de geografia e extremamente ricos. Um país que tem um território super inóspito, quase 70% do território é montanha, um dos maiores desertos, pouquíssima água, e é, hoje, praticamente a primeira potência do mundo, que é a China. Um país geograficamente pobre. E é o trabalho de um povo, é a disciplina de um povo é que define a sua prosperidade. Eu diria mais que a geografia. Perfeito. Doutora, a questão do poder. Como estabelecer a relação entre o poder, a geografia, que gera riqueza para esses países, ou para esse país, e a questão territorial na vizinhança? Bom, as relações de poder na vizinhança, elas são determinadoras, principalmente de como esse país ele vai poder se desenvolver, especialmente com relação à questão fronteiriça. Porque se nós formos olhar a questão geográfica fronteiriça, ainda temos muitas fronteiras que precisam ser desenvolvidas e que precisam ser delimitadas. Aqui mesmo na América Latina, nós temos por volta de 12 fronteiras que ainda se encontram em discussão. O Brasil, ele não faz parte desse grupo porque as nossas fronteiras elas foram delimitadas no século XIX e no século XX, em especial por causa do notório trabalho do Barão do Rio Branco e também de Duarte da Ponte Ribeiro, mas nós temos ainda questões a serem discutidas, por exemplo, entre Argentina e Chile, entre Chile e Peru. O canal de Beagle, você está falando? Exatamente. E nós temos ainda países que estão discutindo a soberania ainda sobre territórios, como é a questão das Ilhas Malvinas ou Falkland, dependendo de onde se reconheça essa soberania. É claro que a geografia, ela apoia, ela dá uma ajuda substancial, mas como o professor Argemiro Procópio falou, existem outros fatores que eles também vão entrar nessa soma para poder dar um resultado positivo para esses países. Perfeito. O nosso foco é a China. Quais são os desafios geopolíticos da China hoje, professor? Eu queria apenas fazer um parênteses aqui. O professor é autor de um livro chamado Capitalismo Amarelo, que é exatamente um livro que fala da situação política e econômica da China. Então eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho quais são os desafios da China em termos territoriais e geopolíticos hoje, professor. É um país que serve de referência para todo o terceiro mundo, porque nos anos 40
e durante a Segunda Guerra Mundial a China foi uma grande vítima do imperialismo nipônico. A China era um país extremamente pobre, sabe-se desde a Guerra do Ópio, de como o imperialismo britânico judiou com os chineses, e esse povo, tão marginalizado, tão pobre, se transforma na primeira potência mundial. Por quê? A ordem, não foi o tamanho do território, a ordem, a disciplina e a honestidade, que o povo incorpora isso filosoficamente. Isso aí eu acho que a receita do crescimento, da prosperidade chinesa, está na alma do povo. Nós temos um mapa aqui sobre a China, nós vamos colocar esse mapa na tela. Essa é a China que nós conhecemos, tendo ao norte a Rússia, ao sul Mianmar, Vietnã, Taiwan, as Coreias ali à direita e o Japão. Mais ali abaixo, não está marcado, mas nós temos Okinawa, um pouco mais do arquipélago principal do Japão, um ponto também estratégico. Professor, olhando esse mapa, a China teria problemas ali em relação a que ponto daquele mar ali, aquele mar meridional da China, o mar do sul ali. Aquele mar estaria liberado um pouquinho mais à direita, porque nós temos o Japão logo ali em cima, um forte aliado americano, e temos Taiwan, que também é uma forte aliada dos Estados Unidos. E bem ali vizinho à China, algumas milhas náuticas, né? E Hong Kong logo ali no meio. Vietnã um pouquinho mais alinhado aos Estados Unidos e Mianmar, que agora recentemente se abriu para o mundo. Como é que o senhor vê essa posição desse mapa em relação à evolução geopolítica da China? Eu vou começar então por etapas, né? Lembrando que a planície do norte da China, quer dizer, aí a Manchúria, né? É uma das áreas mais ricas da China. A maior parte da população está ali, naquela região. E uma agricultura das mais promissoras, né? Está concentrada nessa parte. Com rios, etc, etc. Né? É uma das, como eu disse anteriormente, outra grande parte é desértica e montanhosa, ou seja, inóspita para a agricultura e com muitas dificuldades para se viver. Bom, o grande conflito fronteiriço, é bom lembrar o rio Ussuri, que muitos especialistas acreditavam que seria a Terceira Guerra Mundial, ou seja, o conflito entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e a China pelas fronteiras do rio Ussuri, que, graças a Deus, recebeu uma solução pacífica. Bom, a China tem a questão do Tibete, que historicamente, não há como desmentir, faz parte do território da China. Os lamas já pagavam, enfim, tributos para o governo central de Pequim, isso desde o século, enfim, 16, século XV, ou seja, é uma tradição, então, faz parte oficialmente do território, mas por questões políticas os ingleses quiseram também separar, e aí o separatismo tibetano, não é? Eu vou fazer um corte rapidinho no senhor para fazer uma pergunta para o doutor em termos de direito internacional. Quando a China se apropria, ocupa o Tibete, que nome que nós damos a isso? Bom, a questão territorial, ela é uma questão bastante analisada pelo direito internacional, e com relação à ocupação do Tibete, seria uma questão de anexação. Por quê? Nós temos 5 formas de aquisição de território. A primeira, que hoje em dia ela não é praticamente mais possível, que é da terra nullis, quando a terra não tem dono, e o indivíduo, o Estado, ele toma parte dessa terra. Nós temos a acessão e a cessão. A acessão, ela é baseada nos fenômenos naturais, o aluvião e o alzão, que, na verdade, é quando os fenômenos naturais eles vão gradativamente trazendo maior parte de território para os países, como, por exemplo, quando há a redução do mar territorial, a baixa dos rios. Então, isso pode ser uma forma de aquisição de território. Mas no caso da China e o Tibete, que forma foi? No caso da China e o Tibete, nós temos que relembrar que, em 1913, houve aí um conflito com relação às terras e o Tibete ele acabou sendo declarado independente. Na década de 50, o exército da China ele invadiu o Tibete e aí ele recuperou a soberania sobre essa terra
E nesse momento houve um tratado internacional. Esse tratado internacional ele reconheceu o Tibete como parte integrante da China e a partir desse momento ela passa a ser um território que tem certa autonomia, mas se encontra dentro da soberania chinesa. Do ponto de vista econômico, o Tibete não tem quase nada, mas do ponto de vista geopolítico, ele é de alta relevância. Explica para a gente isso, professor. O Tibete era uma carta no jogo geopolítico, ou seja, uma carta dos ingleses e também uma carta do governo da Índia. Só que depois, com o processo de pacificação, o entendimento entre Índia, entre Nova Delhi e Pequim, né, isso praticamente está solucionado. E aí era uma questão religiosa também, né, porque em 1949, com a implantação do governo socialista, que deu as bases para essa prosperidade que a China apresenta hoje, né, a questão tibetana era uma questão difícil, por causa, inclusive, é bom lembrar a Madame Mao enfim, a questão da exploração da mulher, as torturas que eram permitidas pelo budismo tibetano. O governo central em Pequim proibiu tudo isso. Então foi uma revolução interna ali também, com relação a novos costumes e proibições o trabalho servil, tudo isso foi abolido, né, depois da Revolução de 1949. E repete a sua pergunta para mim, por favor. Eu vou repetir a pergunta no segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Não vai embora, voltamos logo. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, neste primeiro programa da série sobre geopolítica e o direito internacional. A gente fala sobre a China. O senhor comentava no bloco anterior sobre o Tibete e a movimentação do exército chinês para o Tibete. A razão principal teria sido aquela montanha, né? Porque a geografia de montanha, ela auxilia a defesa. É um princípio, uma doutrina militar, que você precisa conquistar as montanhas próximas para impedir um eventual ataque. O senhor estava falando que a vida no Tibete também não era tão fácil no momento daquela ocupação. Só pode continuar. É uma vida extremamente difícil, dadas as condições naturais, a altura, né? Altitude. Altitude, exatamente. Altitude e a questão do... Enfim, até para o próprio turista ele tem que se adaptar com a questão do oxigênio, etc. Mas o Tibete é importantíssimo naquele mundo geopolítico por causa da sua cultura. É bom lembrar da religião do budismo, que veio da Índia, né? Então a Índia também tem um contexto, tem uma grande importância nesse contexto. Esses monges trazem grande desenvolvimento para a cultura chinesa e daí, inclusive, depois para o Japão. Ou seja, então o Tibete, ele culturalmente... joga um grande peso, né? Um grande peso. E não é bom esquecer isso. Agora, as rivalidades, né? Repetindo, com a Índia, hoje as relações entre a China e Índia são pacíficas, né? China e Rússia também hoje, né? Tem até uma relação comercial cara, excelente relação comercial com a Rússia. Então, muitos conflitos do passado, do mundo bipolar, hoje não existem mais. Só existe hoje comercialmente com os Estados Unidos. Parece que a China está levando os Estados Unidos para o OMC para discutir o tarifaço, né? Em cima do alumínio, do aço e de tantos produtos. O déficit parece que é de 400 bilhões dos produtos nessa relação comercial entre China e Estados Unidos. E o Donald Trump parece que quer tirar isso a limpo o mais rápido possível. Professora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte. A questão da China, ali na Ásia, tendo as Coreias próximas, podemos até voltar o mapa para a gente se guiar melhor, tendo as Coreias próximas, né? Tendo também, olha ali, ó, o Mar Meridional, exatamente ali ao sul das Coreias, né? Ali que a China estaria construindo aquelas bases flutuantes, bases militares. E a participação da China também na Coreia do Norte e agora tendo os Estados Unidos mais próximo pela Coreia do Sul. Que tipo de alternativa a China tem para sair desse desfecho? Porque a guerra ainda não foi assinada, né? O Tratado de Paz não foi assinado entre as duas Coreias, né? Exatamente. E a China foi uma força de apoio para a Coreia do Norte.
e os Estados Unidos, representando a ONU e outras forças, os Estados Unidos entraram pela Coreia do Sul e hoje tem bases militares também na Coreia do Sul, bem pertinho da divisa. Como é que a senhora vê a possibilidade da China se sair bem nessa negociação final ali? Bom, com relação a essa fronteira da China, nós temos que lembrar que nos anos de 1950 é que houve a delimitação das duas Coreias, pelo paralelo número 38. Por quê? Justamente porque existiam essas forças da bipolaridade, onde você tinha a União Soviética e você tinha os Estados Unidos como duas forças que atuavam na região. No auge da Guerra Fria, né? Exatamente. E até hoje, como foi bem relembrado, a gente não teve o armistício. Ainda não foi assinada a paz entre as duas Coreias. Ali na região, além da questão da Coreia do Norte, com a qual Donald Trump tem se aproximado e que houve realmente medo de que haveria uma guerra nuclear, justamente porque tanto a China quanto a Coreia do Norte, quanto os Estados Unidos e Rússia são países que têm armas nucleares. Além disso, nós temos outras questões que também circundam aquela região do leste da China e do sul, relacionadas com outras questões militares e outras questões estratégicas. Se nós olharmos com relação ao leste da China... Podemos olhar o mapa de novo, professora. Exatamente. Ali próximo ao Japão... Próximo ao Japão. Próximo ao Japão. Tá. Naquele mar existem uma série de ilhas, um arquipélago, que está sendo feito de forma não natural, artificial pela China, no intento de aumentar as suas fronteiras a partir da definição de zona econômica exclusiva e mar territorial. Por quê? Porque dentro da zona econômica exclusiva é que o Estado ele vai poder se utilizar tanto dos fundos marinhos quanto dos bens que se encontram na superfície. A senhora acha que haverá um conflito ali sobre a definição desse território marítimo? As Ilhas Senkaku, elas são disputadas entre China e Japão, tanto que em 2012 o Japão ele iniciou um trabalho de comprar dos proprietários privados as Ilhas Senkaku, e isso trouxe uma disputa com relação à China. E, além disso, nós temos as Ilhas Paracel, que são com uma relação entre a China e Taiwan e os países da região com relação à disputa daquelas ilhas. Essa região do Mar do Sul da China, ela é bastante controversa. Nós podemos ver o mapa de novo ali? Ela é bastante controversa. Nós temos ali também um problema de definição relacionado à Convenção de Montego Bay, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, justamente com relação à delimitação desse mapa. Por quê? Seria ali ao norte de Taiwan e ao sul das Coreias, é isso que você está falando? Na verdade, seria justamente nessa região. Por quê? Porque ali, entre Filipinas, Brunei, Vietnã e Mianmar, existe uma série de ilhas que estão sendo discutidas sobre qual é a soberania em cima desse território. Eu vou parar um pouquinho aqui a nossa discussão sobre essa parte e vou pular um pouquinho mais para o sul para falar de Taiwan com o professor. Taiwan é tido como mais uma província chinesa. Ainda ninguém reconhece Taiwan como um estado independente. Esse é um paradigma, isso é um paradoxo. Pouquíssimos países, né? Pouquíssimos países do mundo, talvez apenas Taiwan, que eu tenha lembrança, se o senhor tiver alguma outra informação seria ótimo, mas como é que um país vive como província de um inimigo? Aí que está. É indiscutível que não se pode separar, não existem duas Chinas. Né? Então, da mesma maneira que um Vietnã se unificou, ninguém podia imaginar que o Vietnã do Norte ia se unificar com o Vietnã do Sul, foi unificado. A reincorporação de Hong Kong, que havia perdido na Guerra do Ópio, foi pacífica, cheia de bons resultados. Então, eu acredito pessoalmente que é uma questão de dias, ou de anos, poucos anos, a reunificação da China. Porque até a Revolução Chinesa era um único país, ou seja, é uma ilha, historicamente, culturalmente, parte da China.
Né? E um ponto estratégico de altíssima Um ponto estratégico. Eu acho que hoje, acredito eu, não tenho certeza do número de países, muitos deles, entre eles o Paraguai, vários países da América Central que recebem um bom dinheirinho para continuar essas relações diplomáticas com Taiwan, mas são poucos no mundo, inclusive o Vaticano, que está já pensando em fechar a sua embaixada na Santa Sé em Taiwan, né? Porque se diz que vai restabelecer as relações plenas com a China. Então, Taiwan, eu acho que é uma questão de dia ou de anos, vamos dizer, vai ser um processo de reunificação pacífico. Agora, tem os contenciosos. Por exemplo, uma Coreia unificada, a Coreia é um país muito importante. E outra coisa, só para lembrar que essa região é o maior barril de pólvora da humanidade. Índia tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica, Coreia do Norte tem bomba atômica, Rússia tem bomba atômica. Então, é uma região com poderio nuclear. E uma Coreia unificada vai ser uma força tamanha, e é bom lembrar ainda das cicatrizes de guerra que existem entre Japão e Coreia. Bom, o Japão tem cicatriz de guerra com todo mundo ali, né? China, era uma potência. Coreia... O Japão era chamada a Alemanha Asiática, né? E queria ser na Segunda Guerra Mundial, né? A ideia era essa. Exato. O Império tinha avançando. Uma força, e hoje ainda é um país importantíssimo, geograficamente, militarmente, culturalmente. Mas também. com armas controladas pelos americanos. Exatamente, né? Ainda Japão e Alemanha. Né? Japão os e dois, Alemanha. os dois. Né? Mas, então, a força, uma Coreia unificada, ela vai mudar muita coisa, inclusive várias disputas. Agora, resta saber a quem interessa uma Coreia dividida e a quem interessa uma Coreia unificada. Nesse caso da possível reunificação das Coreias, nós teríamos a China jogando ali como jogador pesado, né? A Coreia do Norte, assim que o líder norte-coreano conversou com o Donald Trump, em Singapura, ele foi até a China fazer um relatório formal do que foi a conversa. A China mantém boa parte da estrutura da Coreia do Norte e tem interesse vital naquela região também, até por conta da Coreia do Sul e as bases de mísseis que estão funcionando perfeitamente ali, muito próximo da fronteira. Perdão, só para dizer, e uma Coreia unificada talvez não atenda tantos interesses da China como uma Coreia dividida. E nem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditava-se por exemplo, no caso da unificação da Alemanha, os Estados Unidos foram a favor, a Rússia a favor. Quem foram os dois países que se manifestaram? Foi a França e o Reino Unido, a Inglaterra. Que não queriam reunificação. Que não queriam unificação, porque perderiam com a Alemanha aquele título de locomotiva da Europa. Não é? Então, a reunificação coreana é muito complexa, porque ela vai mudar, aí sim, muda muito o quadro geopolítico regional. Perfeito. Como é que nós podemos falar em termos de geopolítica com essas mudanças de fronteira, professora? Bom, a questão geopolítica das mudanças de fronteira, né, no leste asiático, ela é muito importante, porque aquela região é uma região rica em petróleo, é uma região rica em gás e também por ali passa 1/3 do comércio marítimo internacional. 10% dos pescados são adquiridos naquela região. Então, o domínio daquela região para fins comerciais, ele é muito importante. Nós temos que pensar que é por isso também que nós temos essa briga por causa da questão da fronteira. Por quê? Porque a partir do momento em que se determinam as fronteiras chinesas, a partir daqueles 9 pontos que a China determinou na década de 50 ou em mapas de 1930, se for utilizada aquela cartografia, a China ela vai adquirir um território muito maior e ela vai poder determinar se pode ou não ser utilizada aquele espaço. Além disso, nós temos a nova política da nova Rota da Seda com relação à China, que é a ideia do Belt and Road, ou também One Belt, One Road, depende do termo que é utilizado, que naquela região nós temos o colar de pérolas. E esse colar de pérolas ele é extremamente estratégico do ponto de vista de defesa e de segurança, porque ali a China estabeleceu algumas bases navais e algumas bases aéreas
em países da região. Então, ela consegue, de forma muito fácil, navegar dentro do comércio internacional, mas também da proteção da China e dos países aliados na região. Perfeito. É um belo cenário. O senhor acredita que no século XXI nós teremos Estados Unidos e China ou teremos a China e Estados Unidos como potências maiores? Para terminar o programa com essa pergunta. Eu acredito que a China, com esse crescimento, não é? Ela tem possibilidades, de fato, de ser a prima-dona no cenário internacional. E isso vem de uma história. A China já foi no século XIII, século XIV, a China já tinha uma força no comércio de impressionar o mundo, os produtos chineses em todas as fronteiras, não é? E agora, antes de arrematar, não é, essa questão que eu acho um título muito importante, o direito de ser fronteira, mostrar que a geopolítica está toda mudada e ela vai mudando gradativamente, mas muda também, ou seja, o mundo está ficando sem fronteiras porque as doenças invadem um país para o outro, é sarampo de um que vai para o outro, é a sífilis que veio da Ásia para cá, a febre amarela nossa que foi para lá, etc. O que seria de uma Itália, meu Deus do céu, sem o tomate? E o tomate sai da onde? Sai do Brasil? Sai da América Latina? O que seria o mundo sem o milho? Sem a batata, que o pessoal desgraçadamente chama de batatinha inglesa, ao invés de chamar de batatinha inca ou batatinha maia? Fomos vítimas da geopolítica, do poder militar e do interesse econômico. Também. Chegamos ao final, professor. A conversa é ótima. Poderíamos aqui seguir tranquilamente conversando. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. No nosso próximo programa, vamos falar sobre geopolítica e Estados Unidos. Você pode acompanhar a nossa programação pelo site da TV Justiça e também nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.